Blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. That's the reason that word had to be veiled. Essa é a razão porque essa palavra tinha de ser velada. Oh, brother, sister, are you catching it? Oh, irmão, irmã, vocês estão captando isso? Look, don't you see? It's been veiled through these ages, according to what God said, and will be opened in the last days. Those 7 seals will be broke. And the full thing would come into view of the people. What's took place all along? Olhem, vocês não veem? Ela se tem velado por através dessas eras, de acordo com o que Deus disse. E ela será aberta nos últimos dias. Aqueles 7 selos seriam rompidos e a coisa inteira apareceria diante das pessoas. Aquilo que ocorreu desde o início. That hour of the 7th angel's message, all the mysteries of God should be made known. This last hour. A hora da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus far-se-iam conhecidos nesse Elias, nesta última hora. How the Christ is put out of His church as Son of God has revealed His Son of Man again. Como que Cristo é colocado para fora de sua igreja, o Filho de Deus. Como Ele é revelado como Filho do Homem novamente. How that the church is to be put in order and everything for the last day. No creed, no denomination, just absolutely the Word living in the individual. Como que a igreja há de ser colocada em ordem e tudo para o último dia. Nenhum credo, nenhuma denominação. Apenas absolutamente a palavra vivendo no indivíduo. I'll take one and leave one. I'll take this and leave that one. See? Tomarei um e deixarei um. Tomarei este e deixarei aquele. Está vendo? There's no strings, no denominations, no bindings, and nothing. It's the heart with God and Him alone. See? Há apenas... Não há compromissos, denominações, ligações, nem nada. É o coração com Deus e Ele somente. Está vendo? Notice, veiled in the human flesh. Note, velado em uma carne humana. Moses with that word, speaking, was to be later put behind badger skin. Moisés, com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pele de texugo. So is Christ our Moses. Christ is our Moses. Assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. He was God veiled in human flesh. Veiled in humanity and flesh. That's right. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana, em carne. Isso mesmo. And He's the same yesterday, today, and forever. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. He was veiled with badger skins. He was veiled, and this time He is veiled in a man. See? Ele estava velado por peles de texugo. Ele estava velado. E desta vez ele estava velado em um homem. Vê? Now notice, same yesterday, today, and forever. Promise word to this age. Agora note, mesmo ontem, hoje e eternamente, prometeu a sua palavra para esta era. He's still Christ, the promised word to this age, veiled in human flesh. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, velado em carne humana. The word is God. A palavra é Deus. The anointing is a person. A unção é uma pessoa. The word Christ means an anointed one. See?
the anointed one. A palavra Cristo significa ungido. Veja, o ungido. Then Moses was Christ in his days. He was the anointed one. Logo, Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era o ungido. Jeremiah was Christ in his days, with a portion of the word for that day. Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. But when Jesus came, he came as the Redeemer anointed one. And that was both Moses and all that was in Moses and all the Word and all the Godhead bodily was in him. Porém, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor ungido. E isso era tanto Moisés como tudo que estava em Moisés. E toda a palavra, e toda a divindade corporalmente estava nele. That's the reason the whole temple veil in the mercy seat come in perfect view. He was the anointed one. Essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era o ungido. Notice, now the veil in human flesh, the promised word to this age must also be veiled. Note agora, o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era, também tem de ser velada. Notice, sin-loving church members and sinners cannot see it because of the human veil. Note, membros da igreja amantes do pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. That's the reason they couldn't see him. Essa é a razão deles não o terem podido ver. Why, he's a man. Where did he come from? What fellowship card does he have? What church does he belong to? Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? I want to speak on that tonight. What church does he belong to? Eu quero falar sobre isso hoje à noite. A qual igreja ele pertence? Né? And so, see, now, what church does he belong to? What group, what school did he have? Where did he get his education? E então, veja, agora, a qual igreja ele pertence? A qual grupo? Que escola ele teve? Onde ele recebeu a sua instrução? Well, this man was born according to the tradition, according to the legend of him around here. This man was born out of holy wedlock. Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição, ou de acordo com a lenda dele aqui pela redondeza, este homem nasceu fora do santo matrimônio. Why, sure he's of the devil. See? He's of the devil. Ora, ele, sem dúvida, ele é do diabo. Veja, ele é do diabo. He was born out of holy wedlock, and Joseph just married her to keep her from being stoned because she's an adulteress. Ele nasceu fora do santo matrimônio, e José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. And that man come around and tell us priests what to do. E esse homem vem visitar e diz a nós sacerdotes o que fazer. And there was God standing there revealing that word, crying, My God, why hast thou forsaken me? E eis que estava Deus ali de pé, revelando essa palavra, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? The very songs they were singing in the temple of David had made for him years ago pertaining to Christ. Os mesmos cânticos que eles estavam entoando no templo que Davi fizera para eles anos atrás, pertinentes a Cristo. All my bones, they stare at me, they pierce my hands and my feet. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, traspassaram-me as mãos e os pés. And there they were standing there singing that in the very man dying on the cross. E eis que estavam eles ali de pé cantando isso, e o mesmo homem morrendo na cruz. And when they got through and when he died, the God of heaven come down like he did on Mount Sinai with holy fire and burnt that temple veil from top to bottom, tore it apart. É quando eles terminaram e quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez no Monte Sinai com fogo santo, e queimou aquele véu do templo de alto a baixo, rasgou-o. And what could they do? Look right there out of the temple window on Calvary, and there was God in plain view. The sacrifice. E o que eles podiam fazer? Olhar ali mesmo para fora da janela do templo no Calvário, e ali estava Deus, bem à vista, o sacrifício. But they don't see it yet today. Mas eles ainda não veem isso hoje. God in this last day has rent those traditions away and brought the word for this age right plain in view, and they still don't know it. Deus, neste último dia, tem rasgado essas tradições e trazido a palavra para esta era bem à vista, e eles ainda não a conhecem. They just don't know it. It's so simple.
See, it's just so simple. It's so far away from the things of the world. Eles simplesmente não a conhecem. É tão simples. Veja, é simplesmente tão simples. Está tão longe das coisas do mundo. I preached the other day at a certain gathering of being a nut. Eu preguei o outro dia numa certa reunião relativa a ser um louco. One of these days I want to speak on that, being a nut. Num dia destes eu quero falar sobre isto, ser um louco. We're all nuts for somebody, so I'll be one for Christ. Somos todos loucos por alguém. Então eu serei um por Cristo. Paul said he was counted a fool. Paulo disse que ele foi contado como um nécio. Sure, you have to be. Certamente, você tem de ser. See, it takes a nut to hold the things together. Veja, necessita-se de um louco para manter as coisas unidas. Está vendo? Isso mesmo. So, notice the veil, the human flesh. Então note o véu, a carne humana. No, now, the sin-loving people could not see that. Não, agora, as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Those traditional religious people, they couldn't see that because he was a man. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isso, porque ele era um homem. Why? That human flesh hid God. Por quê? Aquela carne humana escondia Deus. Now, if it had been a great pillar of fire that come down, see, a great pillar of fire had come down and showed them that what he was this great pillar of fire, they might have believed that. If Jehovah would have run around. Agora, se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo que descesse, veja, uma grande coluna de fogo tivesse descido e mostrado a eles aquilo que ele era esta grande coluna de fogo, eles poderiam ter crido nisso. Se Jeová tivesse andado por ali. See what he did so that he could bypass all them smart, wise people. He just revealed himself like he promised Moses. See? I'll speak to him through a prophet. Mas veja o que ele fez, de modo que ele pudesse passar por cima de todas aquelas pessoas sábias e inteligentes, ele simplesmente revelou-se como ele prometera a Moisés. Veja, falarei com eles através de um profeta. And he was a son of man, a prophet. E ele era o filho do homem, um profeta. And some of them recognized it, about 100% of 100 in the world, they believed it. The rest of them didn't, but he was just the same. E alguns deles reconheceram isso. Cerca de 0,01% de 100 no mundo. Eles creram nisso. Os demais não creram. Porém, ele era, mesmo assim. But there was a mighty God standing in full view. The mercy seat. Porém, ali estava o Deus forte, pondo-se em plena vista, o propiciatório. He died when his own children there, saying, we won't have him. Away with him. Spit on him. Ele morreu enquanto seus próprios filhos ali dizendo, nós não o aceitaremos. Fora com ele. Cuspiram nele. A type way back when David was leaving the temple, rejected king. Um tipo, lá no passado, quando Davi estava deixando o templo, rei rejeitado. Went out through the street and a little old crippled up fellow crawled along, never did like him, called him old hypocrite or something, spit right in his face. Desceu pela rua e um velho sujeitinho todo aleijado, se arrastando, que realmente nunca gostou dele, ele o chamou de velho hipócrita ou algo assim, cuspiu-lhe bem no rosto dele. And that guard pulled the sword, said, I'll let that dog's head stay on him, spit on my king. E aquele guarda puxou da espada, disse, deixarei eu que a cabeça desse cão permaneça nele e que cuspa no meu rei? David said, leave him alone. God told him that. Davi disse, deixa-o em paz. Deus disse isso a ele. David probably didn't know what he said. E Davi provavelmente não sabia o que ele dissera. Went up on the mountain looking back crying. Subiu no monte, olhando para trás, chorando. 800 years from there, the son of David was climbing the same mountain, looking out weeping over Jerusalem and rejected king, and they spit in his face. 800 anos ali, o filho de Davi subia no mesmo monte, olhando, chorando por Jerusalém, um rei rejeitado, e cuspiram em seu rosto. Don't you see? It's the same thing. Você não vê? É a mesma coisa. You see that word coming on down? Falling on down today? Vê aquela palavra continuando a vir adiante, continuando a seguir adiante até hoje? Always rejected by the majority. Believed in the minority. Sempre rejeitada pela maioria. Veja, e crida na minoria. Now, see, they couldn't believe it. Agora, veja,
Eles não puderam crer nela. Those Greeks, they couldn't see him. He was in his human temple. Aqueles gregos, eles não o puderam ver. Ele estava em seu templo humano. Well, he said, this man's name is Jesus. He comes from Nazareth. Ora, eles disseram, o nome desse homem é Jesus. Ele vem de Nazaré. Now, they only had one name there in them days, like John, Jim. They say John from Jeffersonville, Jim from New Albany, or something like that, you see. Agora, eles somente tinham um nome lá naqueles dias, como João, Jim. Eles diriam, João de Jeffersonville, Jim de New Albany, ou algo assim, veja você. He said, this is Jesus from Nazareth. It's common belief that his mother was pregnated by a soldier, see? Ele disse, este é Jesus de Nazaré. É comumente crido que sua mãe se engravidou de um soldado. Vê? And then, that's exactly what they believed. That's sure. Então, é exatamente isso que eles criam. Seguro. And so they said, now, and this is Jesus of Nazareth. E diz que eles diziam, agora, este é Jesus de Nazaré. You see, who is he? Você vê? Quem é ele? See, they couldn't understand that. Veja, eles não podiam entender isso. But why this word for that day was, he was preaching that search the scriptures. In them you think you have eternal life, and they testify who I am. Porém, ora, esta palavra para aquele dia, quando ele pregava, dizia, examinais as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam quem eu sou. If you can't believe me, if you forget me as the veil, believe the word is coming forth. Se não podeis crer em mim, esquecei-me, como um véu. Crede na palavra que está surgindo. Two is a witness, he said. I speak and the Father speaks for me. That's right. 2 é uma testemunha, ele disse. Eu falo e o Pai fala por mim. Amém. Isso mesmo. I speak of the word of this day and the Father confirms it. Eu falo da palavra deste dia e o Pai a confirma. Now, is that a witness to you? Agora, é isso um testemunho para vocês? It is, see? That's how it's be fulfilled. É, veja. Assim é como deve ser cumprido. Notice in 2 Corinthians now, 2 Corinthians, 3rd chapter, 6th verse, the old temple housed God behind old skins from the Jews. Note, em 2 Coríntios agora, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o velho templo abrigava Deus detrás de velhas peles dos judeus. When the old veil was rent, still the Jews blinded to who he was and who he is yet. Quando o velho véu foi rasgado, ainda os judeus cegados a quem ele era, é a quem ele ainda é. And then Pentecost revealed who the true and living God was when that veil was cut in two with God from the top. E então o Pentecostes revelou quem o Deus vivo e verdadeiro era. Quando aquele véu foi cortado em dois com Deus do alto. Why did that veil do that? Why did it do it? Por que aquele véu fez isso? Por que ele o fez? Why did there come such a message today to do what it's done? Por que veio uma mensagem assim hoje para fazer o que ela tem feito? Why did it come? Why? Por que ela veio? Por quê? There's someone going to call me someday here not long ago want to debate with me about the church age, that God was in his holy church and things like that. Havia alguém que ia me telefonar um dia, aqui não faz muito tempo, que queria debater comigo sobre a era da igreja, que Deus estava em sua santa igreja e coisas assim. I found out some woman preacher and I just forgot about it. See, if it had been some man that was going to be all right, it had been different. E eu descobri que era uma mulher pregadora, e eu simplesmente deixei isso no esquecimento. Veja, se tivesse sido um homem, isso ia estar bem. Teria sido diferente. But what's the use of going plumb over into another country there when I've got to leave a meeting here to do it, you see? Porém, de que adianta ir me afundar lá em um outro terreno quando eu tenho de deixar uma reunião aqui para fazê-lo? Você vê? So I just let them alone. The blind leads the blind. They all fall in a ditch. Então eu simplesmente os deixei em paz. O cego guia o cego, eles todos caem no buraco. So now, in this age, when the old denominational and traditional veil has been rent from the Word of God, so it can be manifested. Então agora, nesta era, quando o velho véu tradicional e denominacional tem se rasgado da palavra de Deus, então ela pode ser manifesta. You see what I mean? Vocês veem o que eu quero dizer? The tradition says all those things are past. A tradição diz, todas essas coisas já passaram. Let it soak a little bit. Deixe que ela infiltre um pouquinho. The things are past. But in this last day, that traditional veil has been rent apart. Here stands the pillar of fire. As coisas já passaram,
Porém, neste último dia, esse véu tradicional tem se rasgado, e aqui se acha a coluna de fogo. Vê? Here he is manifesting the word for this day. The veil's rent. Aqui está ele, manifestando a palavra para este dia. O véu está rasgado. Now, the world, still they don't believe it. Agora, o mundo, ainda eles não creem nisso. No matter what. They don't see it. They don't see it. It wasn't sent to them. Não tem jeito. Eles não veem isso. Eles não veem isso. Isso não foi enviado para eles. Remember, the Son of God was not revealed to Sodom. 2 messengers was. That's right. Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado para Sodoma. 2 mensageiros foram. Isso mesmo. But God himself in human flesh was revealed to Abraham, the elected. Porém isto, o próprio Deus em carne humana foi revelado para Abraão, o eleito. And watch what he done to reveal himself. E observe o que ele fez para revelar-se. And now Abraham knew, when he knew what was in Sarah's thought behind him, he said, called him Elohim, thy servant. E agora Abraão sabia, quando ele soube o que estava no pensamento de Sara detrás dele, ele disse, chamou-o de Elohim, teu servo. Notice. Now, so it can be manifested. Note agora, então, isso pode ser manifesto. The words had a veil over all these years to the people. It can't be done. A palavra tem tido um véu sobre si todos esses anos, para as pessoas. Isso não pode ser feito. Remember the sermon I preached the morning when I left here the first time about Goliath and David? Você se lembra do sermão que eu preguei na manhã, quando eu me fui daqui a primeira vez, sobre Golias e Davi? I said, look at the challenger out there, saying that the days of miracles is past. Eu disse, olhe para o desafiador ali fora, dizendo que os dias de milagres já passaram. Watch them tapes as they come down. Watch each one has coming more plainer and plainer. If you have ears to hear, see, eyes to see. Observem essas fitas à medida que elas são transmitidas. Observem cada uma, como isso tem vindo cada vez mais claro. Se vocês têm ouvidos para ouvir, vejam. Olhos para ver. What? I said, there stands that great ecclesiastical world out there in this scientific age that it cannot be done. Que? Eu disse, aí se acha aquele grande mundo eclesiástico aí fora, que está nesta era científica, que isso não pode ser feito. But I said, God, in that light, before it was ever taken but once, never was taken then, it's down the river there, they never took a picture of it. Porém eu disse, Deus, naquela luz, antes que ela alguma vez fosse fotografada, a não ser uma vez, nunca foi fotografada então. Ela esteve ali embaixo no rio. Eles nunca tiraram a fotografia dela. Está vendo? I said, he told me that it would be done. He would make a call and he'd sweep the nations. Eu disse, ele me disse que isso seria feito. Ele faria um chamado e isso abrangeria as nações. And even Dr. Davis said, you with a grammar school education, passed into 7th grade, will be praying for kings and monarchs and will start a revival that will sweep the nation. E até mesmo para o Dr. Davis, que disse, você com instrução de 1º grau que passou para a 7ª série estará orando por reis e monarcas e começará um reavivamento que abrangerá as nações? I said, that's what he said. Eu disse, é isso que ele disse. And it's been done. It's been done. E isso tem sido feito, está vendo? Veja, isso tem sido feito. That's the thing of it is, you don't need no interpretation, he's done it. Esta é que é a coisa. Ele não necessita de nenhuma interpretação. Ele a tem feito. He's already done it. That interprets itself. See? Calling his elected. See? From all walks of life. Now, it's made manifest. Veja, ele já a tem feito. Isso interpreta a si mesmo. Veja, chamando os seus eleitos. Veja, de todos os modos de vida. Agora, isso foi manifesto. I said that David stood out there, a little bitty scrawny fellow with his back all bowed in, a slingshot in his hand. Eu disse que Davi se encontrava ali fora, um pequenino sujeito magricela, com suas costas inteiras arqueadas, uma funda em sua mão. Why, Saul looked at him, the head of the ministerial association, and said, why, you're not even trained. E ora, Saul olhou para ele, o cabeça da associação ministerial, disse, ora, você nem mesmo está treinado. He said, let me see if I give you a PhD or something, put this armor on him. He found out it didn't fit a man of God. Ele disse, vejamos se eu posso lhe dar um PhD ou um tanto... Vestiu esta armadura nele, ele descobriu que ela não servia num homem de Deus. So take the thing off of me. So, I don't know anything about that. Disse, tire a coisa de mim,
Disse, eu não sei nada sobre isso. So let me go in the way that I know what I fought the lion with, what I fought the bear with. Disse, deixe-me ir da maneira que eu sei, com aquilo que eu lutei com o leão, com aquilo que eu lutei com o urso. He was kind of a woodsman. He said, let me go in this way. Ele era como que um homem do mato. Ele disse, deixe-me ir desta maneira. And this old Goliath said, you send a dog out to fight me. E este velho Golias disse, vocês me enviam um cão para lutar comigo? That I'll pick you on the end of my spear and hang your carcass up there and let the birds eat it. Disse, eu apanharei você na ponta da minha lança e pendurarei o seu cadáver ali em cima e deixarei que os pássaros o comam. David said, you meet me as a Philistine in an armor and a spear. I'll meet you in the name of the Lord God of Israel. Davi disse, você vem ao meu encontro como um filisteu, e uma armadura e uma lança, e eu irei ao seu encontro no nome do Senhor Deus de Israel. Watch the prophet David said, today I'll cut your head from your shoulder. Observe o profeta. Davi disse, hoje eu cortarei a sua cabeça do seu ombro. You know whom he had believed and was fully persuaded is able to keep that which he committed to him. Amém. Oh, que coisa! Ele conhecia aquilo que ele tinha, em quem ele tinha crido, e estava completamente persuadido de que ele era capaz de manter aquilo que ele lhe encomendara. Vê? So, it happened anyhow. Então, isso de qualquer maneira aconteceu. The old saying, the days of miracles is past, the walls is tore down. A velha frase, os dias de milagres já passaram, os muros já estão derrubados. Jehovah still stands in full view, manifesting his word, unveiled one. That's right. Jeová ainda se acha em plena vista, manifestando a sua palavra, o desvelado. Isso mesmo. Notice, the Gentile church has also been blinded from the veil after it's been tore off and showed God the ecclesiastical veil. Note, a igreja gentílica também se tem cegado do véu, depois que ele se tem rasgado e mostrado Deus, o véu eclesiástico. How? By veiling the word in human being again. Como? Por velar a palavra no ser humano novamente. That's exactly what Israel failed to see. É exatamente isso que Israel falhou em ver. If it would have been some angel or something, Israel would have believed it. Se tivesse sido algum anjo ou algo assim, Israel teria crido nela. But being it could not be an angel, it had to be a man. Mas sendo... não podia ser um anjo, tinha de ser um homem. Amen. God can't break his word. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. In the last days, it has to be the same thing again. See? Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. Está vendo? What blinded Israel? That man. You're a man making yourself God. That's what they killed him for. O que cegou a Israel? Aquele homem. Tu és um homem fazendo a ti mesmo um Deus. É por isso que eles o mataram. And today, because the message come through man and not angels, see? E hoje, por causa da mensagem vir através do homem e não de anjos. Está vendo? God can't change his way. Change his word. He said he changed not. See? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que ele não mudou. Está vendo? Notice, promise, and the Gentiles are just as blinded today as Israel was. Because what? The veil. Note, prometido. E os gentios estão simplesmente tão cegados hoje quanto Israel esteve. Por causa do quê? Do véu. God veiled in a human being, blinded Israel. Deus velado em um ser humano cegou a Israel. Notice, as ever blinded one it will blind, the other it will reveal the truth. Note, tem sempre cegado um. A um, isso cegará. A outro, isso revelará a verdade. He'll close the eyes of some and open the eyes of the other. Isso fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Look, Jesus stood and said, well, your name is Simon, and your father's name is Jonas. Olhe, Jesus se levantou e disse, bem, teu nome é Simão, e o nome de teu pai era Jonas. He said, Lord God. Ele disse, Senhor Deus. Né? Philip, he said, how did you know? Filipe, ele disse,
quando tu soubeste? He said, Behold, an Israelite in whom there's no God. Ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. And he said, Rabbi, when did you know me? E ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? He said, Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. He said, Rabbi, you're the Son of God. You're the King of Israel. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Well, there stood those there said, He's Beelzebub. Bem, eis que se achavam aqueles ali que disseram, ele é Beelzebu. See? What did he do? Open one's eyes, blinded the other. Vê o que isso fez? Abriu os olhos de um, cegou o outro. What did the priest say? Well, that guy is Beelzebub. O que os sacerdotes disseram? Ora, esse fulano é Beelzebu. The little woman said, I know Messiah is coming, which is called the Anointed One. See? The Anointed One will come. A mulherzinha disse, eu sei que o Messias vem, o qual se chama o ungido. Vê, o ungido virá. We haven't had prophets. You must be a prophet. Nós não temos tido profetas. Tu deves ser um profeta. But the Anointed One will come. We're looking for him. This is the last days for the Gentiles, for the Jews. Said, this is the last days. Porém, o ungido virá. Nós o estamos esperando. Estes são os últimos dias para os gentios, ou para os judeus. Disse, este é o último dia. You see, both. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away